Gosta de andar no estilo? Na 4K Story você encontra moda masculina, feminina e infantil. Exclusividade como você nunca viu. Elias, como conquista, perdeu aquele título para o Bahia, sendo que tinha uma vantagem de 3 gols. Palmeiras. Foi que ele falou ali, não tava não, mas André tava, não foi, André? Tava. André Eu- tava, né? Pronto, André, o que aconteceu ali, velho? André que pode falar isso. Silvio não contou pra gente, não, mas André pode Se falar. é que tem explicação aquilo ali, velho. Não, explicação tem, assim. O que que acontece, assim, a gente vinha de uma competição muito boa, né? A gente chegou naquela final invicto. Chegamos naquela final invicto, assim, né? Com um elenco bom, ganhamos de 3-0 o primeiro jogo. aqui, Que era pra ser 5 ou mais. que era para ser 5 ou mais, né? Mas aí, assim, na semana, né? Na semana do jogo da finalíssima lá em Salvador mesmo, aconteceram algumas coisas de bastidor que a gente não teve uma semana legal, né? Não teve uma semana legal, assim. Mas foi devido, assim, no caso, autoconfiança? Não, assim, ou foi, Não, vamos contar foi essa história. ego? Foi. Se Não, você puder falar, Não, né? eu vou falar assim, mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim. Não, Porque você- assim, o que de boa. acontece? Toda vez que qualquer clube hoje do mundo ele faz isso. Tem algo chamado no futebol que é bicho, é premiação. Você recebe uma premiação para você conquistar uma vitória, para você conquistar um objetivo. Então o que acontece? A diretoria chegou e falou: ó, se o time chegar na final da competição, classificar para a final da competição, vocês vão ter X de valor para dividir entre comissão técnica e jogadores. E foi o que aconteceu, né? Nós tiramos o Colo-Colo lá dentro de Ilhéus e a gente foi lá e adquiriu esse valor. E aí é onde entra aquela questão de ego e vaidades. Então, assim, e tem elencos, quando o elenco ele não é 100% unido, acontece muito dessas coisas. Então, o que acontece? Tem uma regra dentro do futebol, é que o atleta que ele joga de titular, ele recebe um valor X dessa premiação. O atleta que vai no banco, ele recebe o valor Y. E aquele atleta que nem é relacionado, recebe o valor Z. E quando a gente conseguiu esse valor, né, o presidente chegou, pessoal, parabéns, o valor de vocês já foi adquirido e tal. Foco na decisão. E aí foi quando nós ganhamos o primeiro jogo de 3-0 e aí partiu até de integrantes da comissão técnica. Vamos dividir o valor. Pra todo mundo. Só que até então, o que eu ainda falei? Falei, gente, não vamos mexer nesse dinheiro agora não. O dinheiro já tá lá, é nosso, tá parado. Vamos jogar. Pode ser que venha mais agora um outro valor pelo título. Não, vamos dividir logo, porque não sei o que. Ah, E sim. nessa divisão rolou discussão, porque aqueles jogadores que nem eram relacionados queriam receber igual Entendi. a quem jogava de titular. Então aí já causou uma discórdia. Mas essa questão já não foi combinado antes? Mas na hora, Bervando, é assim, todo mundo quer um pouco mais, até porque era um valor que quem fosse receber o valor cheio era um valorzinho bem interessante. Bem interessante. Então foi uma semana que nós precisávamos estar em concentração, foi uma semana que nós tivemos bastante discussão, vou até rimar. Discussão por conta disso. De valor, de não sei o quê, de bererê. Então, na semana principal do clube, né? Você. Foi uma das semanas principais da história Da do clube, na história do verdade. clube. E assim, poxa, o presidente foi lá e conversou, né? Que as pessoas. E aí eu tenho que falar isso aqui, eu preciso falar isso aqui. As pessoas crucificam o presidente até hoje, falam que ele vendeu. Eu ia falar isso, E velho. não vendeu. Eu ia falar E isso. não vendeu, porque assim, eu posso cravar que assim, a coisa é algo que, se tem uma coisa que é Derlane, ele busca pra vida, é um título de campeão baiano. Ele tem obsessão por isso. Então jamais. E outra, para ele vender um jogo, ele teria que chegar para todo mundo além, qual vocês não precisam ganhar esse jogo hoje não, porque seria vendido. E se eu tivesse Verdade. ouvido essa palavra dele, eu falei para ele, a gente comenta sempre isso, ele fala, Dé, pelo amor de Deus, explica tudo. Eu seria o primeiro a chegar na imprensa e falar,
o jogo foi vendido. Mas nunca houve. E quanto a e aí isso eu posso falar por ele, assim, falo sem sombra de dúvida. Enquanto ele estiver à frente do clube, nunca vai haver. Porque assim, olha que eu já rodei, já trabalhei e eu falo isso direto, assim. Concordo com algumas coisas dele, discordo porque ninguém é perfeito, mas assim, não tem presidente mais correto que eu já trabalhei em toda a minha vida do que ele. E olha que eu ainda estou no meio da minha carreira profissional. Dificilmente eu vou achar um diretor, um presidente como ele. Correto, honesto. Então, assim, essa história é mentira. Crucificam a pessoa dele à toa. Mentira. O que aconteceu foi isso. Discussão por conta de valor que partiu de quem comandava a comissão técnica, né? Então a gente teve uma semana muito perturbada com isso, assim. Em vez de a gente estar concentrado em jogar e em estar preocupado com o Bahia, o que o Bahia poderia fazer, a gente estava preocupado. A gente, que eu digo atletas, né? Atletas e parte da comissão também. A gente estava tentando apagar as arestas ali de jogador que queria ganhar um pouco mais desse valor, de premiação um pouco menos. Então, assim, e chegando lá, contou muito com a inexperiência de alguns atletas nossos, né? Assim, aquele elenco nosso também. Acho que daquele elenco, 2, 3 jogadores tinham disputado um título na carreira, assim, sabe? Na Fonte Nova, você tem, nos vestiários, você tem um espaço que é de aquecimento. É um espaço grande, você pode fazer o aquecimento lá e eu caí na besteira de Levar pro levar pro campo. E me precisava, não é nem besteira, porque assim, Tá no normal, né? o gramado do Final. momento era diferente Da fonte. da fonte. O presidente, ele teve até esse cuidado de nos levar antes pra gente fazer treino lá na Fonte Nova. E chegou lá, não foi liberada pra gente a Fonte Nova pra treinar, pra saber como é que é a velocidade da bola, como é que você dá um passe, né? O tipo de gramado é diferente. Meu amigo, quando eu desci os atletas pra aquecer, rapaz, você imagine na sua cabeça aí o que é 35 mil pessoas, 40 mil pessoas te vaiando. Assim, ó, e pressão, eu né? dava o aquecimento que eu não conseguia falar nessa distância que a gente tá aqui, os caras não conseguiam me ouvir. Aí você pega, tinha jogador nosso na época que tinha 18 anos, tinha saído do júnior e era titular no profissional. Um cara desse vai suportar uma pressão dessa? Verdade. Então, assim, eu, André, que estava lá presente, eu coloco muito disso. A gente não teve a concentração necessária, muito por conta desses problemas que teve, né? Que o presidente Ederlane, ele até tentou contornar e fez reunião, gente. Mas assim, aí entra aquela questão, né? De pensar pequeno, né? Achar que aquele valor ia ser o dinheiro que ia salvar a carreira de alguns. Então, assim, isso atrapalhou muito. Isso atrapalhou muito, assim, sabe? Isso somado à inexperiência do nosso elenco, assim. E aí, quando a gente foi ver, a gente tá jogando do Bahia, um time grande, né? Que os caras realmente não tinham nada a perder. E realmente não tinham. Tanto é que os caras colocaram ingresso a R$ 5 naquela época. Eles estavam na pressão grande, tinha Ah, perdido tinha o título, perdido o da título Copa do Nordeste. Nordeste na quarta-feira. Então, assim, os caras vieram lá, vamos atacar. Tem que recuperar. E nosso time desconcentrado, com medo, deu brecha. 6-0.